Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Maia e seja bem-vindo para mais uma aula aqui da Mais Med Pós. Na aula de hoje, então, nós falaremos sobre a doença ulcerosa péptica. Bom, então acompanhe comigo aqui nos slides e alguns vídeos que eu também vou passar para vocês. Vou começar falando um pouquinho então sobre a história das úlceras pépticas, então passando um pouco sobre como era antigamente até os tempos atuais. Então, durante os séculos, esse diagnóstico da úlcera ele equivalia a uma doença perpétua, a uma condenação perpétua. Ou seja, tinha um ditado que o pessoal falava que uma vez ulceroso, sempre ulceroso. Então, basicamente, a pessoa era diagnosticada com a úlcera e ela viria a óbito, então, porque é uma doença que era incurável e o pessoal classificava ela como, uma doença que a pessoa não teria como se livrar. Além disso, essa doença implicava em prescrições medicamentosas descabidas. Então, se utilizava antiácidos convencionais, bloqueadores de hidrogênio, da bomba de hidrogênio, realização de endoscopias digestivas e até mesmo de laparotomias. Então, por esse motivo, o diagnóstico da úlcera ela gerava uma ansiedade enorme no paciente, uma compaixão nos familiares, porque eles achavam que iriam perder aquele familiar, aquele paciente, e dos amigos também, E também causava insegurança no médico que ia realizar algum procedimento, porque ele sabia que não teria como salvar aquele paciente. Então, chegando no ano de 1983, este foi o ano em qual J. Robin Warren e Barry Marshall, os dois, então, respectivamente, o Robin era um patologista e o Barry era gastroenterologista, ambos eram australianos, ambos são australianos, na verdade, Eles descreveram então uma bactéria de 0,5 micromilímetros até mais ou menos 2,5 micromilímetros. Uma bactéria que era flagelado, de um formato encurvado, e tanto nos exames histopatológicos de biópsia gástrica, como também em culturas bacterianas, eles encontraram essa bactéria. Então, sugerindo uma possível relação desta bactéria com a gastrite. Então também coloquei aqui a imagem dos dois pesquisadores que realizaram essa descoberta. Então eu vou falar uma curiosidade então aqui sobre o Barry Marshall. Bom, esse é um caso curioso. Então aquela bactéria que ambos tinham descoberto e encontrado tanto em cultura como nos pacientes se chamava Helicobacter pylori ou H. pylori, para os mais chegados aí da bactéria. Então é um caso muito curioso porque naquele tempo, naquela época, a teoria de que uma bactéria infectando ali o sistema do paciente causasse esse tipo de úlcera era considerada absurda. Então o pessoal não acreditava na possibilidade de bactérias que vivessem no ambiente ácido do estômago. Falavam que o ambiente do estômago era muito ácido, o pH sendo muito ácido, as bactérias não poderiam viver no estômago do paciente. Então o Barry, para provar sua teoria, ele trabalhava então com as culturas bacterianas do H. pylori. Ele acabou bebendo um tubo de ensaio que continha essas bactérias e ele acabou desenvolvendo a úlcera gástrica. Então depois ele se curou através de antibióticos e dessa forma ele acabou concluindo que sim, essa bactéria H. pylori ela era totalmente envolvida no processo ali de formação das úlceras gástricas. Chegando no ano de 2005, este foi o ano no qual a dupla de pesquisadores, Robin Warren e Barry Marshall, receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2005. Então eles receberam esse Nobel por provar que a bactéria Helicobacter pylori ele era causadora da úlcera péptica, contrapondo então toda a doutrina tradicional daquela época, que não acreditava que tais bactérias pudessem viver no ambiente ácido do estômago. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre a bactéria e a gente vai falar um pouco como essa bactéria faz para conseguir ser a única a sobreviver nesse ambiente ácido do estômago. Bom, como eu tinha comentado, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Helicobacter pylori ou H. pylori. Então hoje a gente acredita que o H. pylori ele seja o principal agente etiológico, causando cerca de 90 a 95% das úlceras duodenais e de 50 a 70% dos pacientes com a úlcera gástrica.
Então essa bactéria, ela coloniza naturalmente a mucosa do estômago do ser humano e causa muitas úlceras pépticas, né? Alguns tipos de gastrite, câncer de estômago também decorrem da infecção pela bactéria H. pylori. A maioria das pessoas afetadas nunca chega a manifestar qualquer tipo de sintoma ou de complicação relacionada com a bactéria. Então a H. pylori é uma bactéria que ela vive quase que exclusivamente no estômago do humano e no duodeno, então sendo o único organismo capaz de colonizar esse ambiente muito ácido. Então como é que ela faz para poder colonizar esse ambiente ácido do estômago humano? Uma parte dessa capacidade dela de colonizar o estômago humano vem da capacidade da bactéria de secretar a urease. Guardem bem essa informação, ela vai ser muito importante. Essa urease, então, é uma proteína que ela converte a ureia presente no ácido gástrico em amônia. Isso vai acabar elevando o pH ao redor da bactéria. Também guardem essa informação que ela é capaz de elevar o pH. Para assim, ela possibilita a colonização. Então, essa bactéria lá no estômago, ela começa a secretar essa proteína. Essa proteína converte o ácido em amônia. E aquele ambiente ao redor da bactéria se torna mais agradável para a sobrevivência da mesma. Então, ela mesma proporciona um ambiente para que ela possa se replicar e colonizar essa região ali do estômago e do duodeno humano. Bom, agora eu vou trazer alguns aspectos clínicos e epidemiológicos. Então, a H. pylori é uma bactéria que tem forma de espiral. No teste de Gram, ela se apresenta como uma bactéria gram-negativa. Ela é microaerófila. Então, ela é associada exclusivamente às células da mucosa gástrica, sendo um agente causador da gastrite crônica, úlcera péptica e também da duodenal, que está associada com o incremento do câncer e linfomas gástricos. E a gente vai falar mais à frente depois também sobre os linfócitos. Então, a H. pylori, no que concerne a doença ulcerosa péptica, diretamente ao tema que a gente está tratando agora, ela está bem estabelecido que essa bactéria é o principal agente causador dessa condição. E o percentual atribuído de úlceras causadas pela bactéria é variável conforme a população estudada. Então, ela é fortemente relacionada a condições socioeconômicas locais. Então, quanto piores as condições de um local, vai ser maior a prevalência da bactéria. Outro conhecimento bem consolidado é o fato de que erradicando a bactéria, você vai conseguir reduzir drasticamente o índice de recidivas da doença ulcerosa péptica. Bom, diversos trabalhos têm demonstrado que os esquemas terapêuticos disponíveis atualmente para a erradicação da H. pylori incluem geralmente dois antimicrobianos e um inibidor da bomba protônica associados e têm uma grande taxa de sucesso. Então eu vou mostrar para vocês agora que foi realizado um estudo, na verdade foi uma meta-análise que observou 666 estudos, e esses 666 estudos incluíram mais de 53 mil pacientes, e em vários desses estudos foram realizados uma combinação de bomba de inibidora protônica e 2 antibióticos. Alguns associaram a claritromicina e metronidazol, outro usou o inibidor da bomba protônica mais a claritromicina e a amoxicilina. Já outro escolheu a amoxicilina e metronidazol com inibidor de bomba protônica. E eles foram considerados semelhantes. Então, com essa taxa de cura variando de 78,9% a 82,8%. Então, mostrando que se você utilizar qualquer um desses antibióticos ali, na verdade, esses 2 antibióticos juntos, associados a esse inibidor de bomba protônica, você vai ter um resultado meio semelhante. Porém, o tratamento mais comum e o que a gente mais vê receitado nos consultórios seria considerado tratamento de primeira linha, que é a utilização da amoxicilina com a claritromicina mais o omeprazol. O omeprazol, no caso, seria esse inibidor da bomba protônica, né? A gente poderia então estar utilizando outros, como por exemplo o pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc, etc, etc. Então a gente poderia sempre associando 2 antibióticos com um inibidor da bomba protônica. Então, falando um pouco sobre esses medicamentos,
Os antibióticos a gente sabe basicamente como é que eles atuam. Alguns vão atuar ali destruindo a parede da membrana da bactéria, vão causar a lise da membrana e ela vai acabar morrendo. Outros antibióticos vão inibir alguma proteína importante que tem uma função vital da bactéria, também levando ela à morte celular daquela bactéria. Outros antibióticos vão se ligar e bloquear alguma tipo de enzima ou íon importante para a bactéria. Então a gente tem diversos antibióticos e suas formas de atuações. Porém, os inibidores da bomba de prótons, eles, como por exemplo o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, entre outros, então esses aí suprimem a secreção do ácido gástrico por meio de inibição específica de enzima, que é a H+K+ATPase. Então essa enzima que vai ser responsável pela troca iônica lá nas células vai ser inibida na superfície secretora da célula parietal gástrica. Vou trazer uma figura aqui que aborda um pouco sobre como que funciona esse inibidor de bomba de prótons. Então aqui a gente tem um desses inibidores. Aqui ele é uma formulação revestida. Ele não está na sua forma ativa, ele está em forma inativa. Então após ele ser absorvido, o fármaco ele penetra na célula parietal gástrica ativa e é protonado. Então ele se acumula e acaba inibindo essa enzima que é H+K+ATPase, que é fundamental então na conversão ali na troca iônica do hidrogênio e do potássio. Logo, com essa inibição, o nosso organismo ele acaba não produzindo mais aquela acidez e com isso fica inibida a produção do ácido gástrico. Esses inibidores da bomba de prótons, em relação à doença péptica propriamente dita, eles têm objetivo mais terapêutico. Eles vão englobar ali o alívio da dor, a promoção da cicatrização de lesão e prevenção da recorrência. Então, como ele vai bloquear aquela produção de ácido, a gente vai conseguir ter uma recuperação melhor daquele paciente, vai promover aquela cicatrização, porque esse ácido vai parar ali de corroer a parede do estômago e aumentar o tamanho da úlcera e também vai aliviar a dor do paciente. Então, nos pacientes positivos para a bactéria H. pylori, o uso concomitante então do inibidor de bomba de prótons e de antibióticos aumenta a possibilidade de alcance total dos objetivos terapêuticos da doença péptica. Como eu tinha citado anteriormente, então é associado esse inibidor para um alívio da dor do paciente e propriamente o antibiótico vai atuar mesmo, de fato, na eliminação da bactéria. Então a doença ulcerosa péptica, ela é basicamente a perda da integridade da mucosa maior do que 5 milímetros. Então a parede da mucosa do estômago ou do duodeno, que são as regiões onde essa doença ela ocorre, ela começa a ter uma perda de integridade, acontece uma degradação, geralmente causada pela infecção de H. pylori. As úlceras são feridas que podem ocorrer em várias partes do corpo. Quando falamos em úlcera gástrica ou duodenal, a ferida se localiza na parede do estômago ou do duodeno, provocando queimação forte. As úlceras são diferentes das gastrites, que são inflamações da parede do estômago. E elas podem ser acompanhadas por hemorragias e erosão da mucosa. A genética tem papel importante. Se na sua família existem pessoas que já tiveram úlcera, o risco de você também ter é maior. As úlceras podem ser secundárias, quando são causadas por um problema pré-existente, como a hipoglicemia do diabetes, por exemplo, doença de Crohn, que é uma inflamação dos intestinos, o uso frequente do ácido acetilsalicílico, o AAS, ou de alguns tipos de anti-inflamatórios. Quando não estão associadas a essas condições, na maioria das vezes a úlcera é causada por uma infecção provocada por uma bactéria, o Helicobacter pylori. Outro fator de risco importante é o estresse. Muita gente não entende o que tem o emocional a ver com a úlcera, mas é simples. O estado de tensão estimula a secreção de ácidos no estômago que atacam o revestimento do órgão.
e atacam o duodeno também, e aí podem causar feridas. Apesar de doer, tem gente que fica longos períodos com aquela sensação de queimação e desconforto. Mas olha, se você notar sinais de sangue nas fezes ou sentir uma dor abdominal incessante, de repente, pode ser sinal de que a úlcera perfurou a parede do estômago ou do duodeno. Esse é um caso de emergência médica. Se você tem úlcera e faz uso de anti-inflamatório, o ideal é suspender o uso e conversar com seu médico sobre outras opções menos prejudiciais ao sistema digestivo. O tratamento geralmente envolve medicamentos que reduzem a produção de ácido e às vezes até antibióticos, quando a causa é o Helicobacter pylori. Com o tratamento correto, as feridas tendem a fechar. E aí valem alguns cuidados para evitar que elas apareçam novamente. Não fumar. Não fumar é essencial. Evitar refrigerantes, chá, café e álcool, porque essas bebidas estimulam a produção de ácido. Fazer refeições mais leves e com intervalos menores. E tentar, na medida do possível, controlar o estresse. Então, o diagnóstico da úlcera péptica é realizado com a endoscopia. Para detectar, então, se essa úlcera péptica ela tem ou não alguma célula cancerosa, tem ou não alguma bactéria como H. pylori, é recomendado, então, que seja feita uma biópsia e já no momento da biópsia, o teste de urease. Lá no começo da aula, eu falei para vocês guardarem algumas informações importantes sobre a capacidade da bactéria de sobreviver ali no ambiente ácido do estômago, que era a capacidade de produzir a enzima urease e a capacidade de elevar o pH da sua região ao redor. Então agora eu vou passar um vídeo mostrando uma endoscopia com biópsia e depois dessa biópsia é realizado um teste de urease. Nós vamos mostrar hoje um exame de endoscopia digestiva alta, inteirinho, sem cortes, para vocês verem como o paciente não sofre, está sedado e como é a coleta de biópsias. Então fiquem de olho nas telas que estão atrás da gente, que é o que vai mostrar dentro do paciente, tá bom? Olhando a laringe do paciente, que é muito importante. Entrando no esôfago. Agora nós vamos descendo esse esôfago. À medida que nós vamos descendo, nós vamos encontrando saliva. Vamos tirando, voltando, examinando novamente. Aqui é o finalzinho do esôfago, a gente pega essa medida, vamos ficar entramos no estômago, vamos observar essa função toda, essa parte do estômago, aqui vemos uma pequena erosão, esse buraquinho chama-se piloro, é para onde vai para a primeira porção do intestino, nós já estamos no intestino, bulbo do duodeno, e aqui passando para a segunda porção do intestino. Notem ali aquela papila que é para onde vai para o pâncreas. Vamos voltar novamente para olhar outras partes que ficaram sem nossa atenção, que é o fundo gástrico. Então eu vou olhar aqui a entrada. Eu estou fazendo uma manobra para olhar o estômago de baixo para cima. E agora eu vou colher a biópsia que foi pedida pelo médico do paciente para pesquisa da bactéria H. pylori. Então vocês notem que a pinça vai entrar dentro do estômago do paciente. Nós vamos colher fragmentos
Se sangrar um pouquinho, normal. Lembre-se que vocês estão enxergando tudo aumentado, não é o tamanho real. Não tem dor para o paciente. E agora eu vou dar uma olhada geral. E venho retirando esse aparelho com todo cuidado para olhar esse esôfago novamente. O exame foi todo fotografado. O paciente está aí bem, tranquilo. E acabamos. Então, é para desmistificar o exame. Exame de endoscopia digestiva alta. Foi pedido, é assim que é realizado, não precisa ter medo. Um abraço a vocês. Não mostra no vídeo, mas basicamente esse material retirado pela biópsia é adicionado em um tubo contendo ureia e o marcador de pH. Se a bactéria estiver presente naquele tecido, ela vai converter a ureia que está ali dentro, ela vai degradar essa ureia por conta da urease. Então aqui no diagnóstico, no caso do teste da urease para detectar a infecção por H. pylori, o teste é realizado durante o exame da endoscopia alta. Então, durante a endoscopia, vai ser retirada ali uma biópsia, né, um pedacinho do tecido do paciente. E esse pedaço de tecido ele é colocado em um frasco que contém ureia e um indicador de pH. Lembrando que lá no começo do vídeo eu tinha falado que algumas informações importantes sobre a bactéria é que ela produzia a enzima urease, que é capaz de degradar a ureia. Então, após alguns minutos, o meio começa a mudar de cor, porque a ureia presente no meio está sendo degradada pela bactéria. E também o indicador de pH que é presente no tubo vai se elevar, porque uma das capacidades da bactéria era de levar o pH ao seu redor para conseguir se multiplicar. Então, a gente vai ter esse indicador de pH aumentando e vai ter esse meio mudando de cor por conta da degradação da ureia presente no meio pela urease que está presente no H. pylori.